Bom dia, pessoal! Primeiramente, desejar um feliz ano novo para todos. Agradecer às pessoas que vêm seguindo aqui os vídeos do canal. E nós vamos falar hoje de um acontecimento que aconteceu no dia 3 de janeiro de 1943, que foi o afundamento do navio britânico, o SS Baron Decmont. Então vamos conhecer essa história interessantíssima que aconteceu aqui no litoral do Ceará. Vamos lá! The Battle of the Atlantic continues. As our convoys pass to and fro, U-boats lurk in the vast waters preparing to cut our lifelines at every opportunity. In a Então, na Segunda Grande Guerra Mundial, navegar pelos mares do Atlântico, do Pacífico, era uma coisa bem perigosa. Não bastassem os perigos da própria navegação, do próprio mar, havia também os submarinos alemães que estavam torpedeando, principalmente os navios mercantes que transportavam essas mercadorias entre os países. Basta lembrar que naquela época não havia um transporte aéreo muito importante, muito interessante, então a maior parte das mercadorias eram transportadas por navios. A Inglaterra, os Estados Unidos, a região do Atlântico Norte era uma rota bem importante e que estava sendo bastante torpedeada pelos submarinos alemães, justamente na época da Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto entra um navio chamado SS Baron Decmont. SS em inglês, quando você tem esse navio, SS Baron Decmont, é steamer ship, ou seja, um navio a vapor. E o Baron Decmont ele tinha 3 caldeiras, uma na frente, uma no meio e uma atrás. E ele também era um DEMS, Dems Gunner, que é uma sigla em inglês para navio mercante com arma para a defesa, né? Porque naquela época os navios mercantes eles eram carregados, alguns deles, com canhões de grosso calibre, justamente para se defender contra esses submarinos alemães e contra ataques desses verdadeiros corsários. Então, em 1943, na verdade em 1942, em novembro de 1942, esse navio, o Baron Decmont, o SS Baron Decmont, saiu do porto de Liverpool, na Inglaterra, para o destino porto de Nova York, nos Estados Unidos. Ele levava como carga carvão e coque, que é um tipo de carvão que também era muito importante para a máquina de guerra. E de Nova York, esse navio saiu no dia de Natal, de 25 de dezembro de 1942, com destino ao porto de Recife, em Pernambuco. Nessa rota do Atlântico Norte, esse navio veio num comboio de outros navios, sendo protegido pela Marinha Britânica e pela Marinha Americana. Mas nessa rota de Nova York para Pernambuco, ele não veio protegido por ninguém, veio só. E quando chegou assim mais ou menos na costa do Ceará, no dia 3 de janeiro de 1943, no final do dia, ele foi torpedeado por esse submarino alemão, o U-507, que é um dos submarinos alemães mais importantes para a história do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Então esse navio nem deu tempo de se preparar, nem usou o canhão dele que ele tinha na popa e acabou afundando. No afundamento, 7 pessoas morreram, várias pessoas ficaram feridas e 36 pessoas conseguiram chegar à costa, ao litoral, à Praia do Pecém, que hoje é a Praia do Pecém, aqui no Ceará. Quem botou no fundo desse navio foi um submarino. Chegaram lá, eles puseram tudo em cima dos morros acampados. Quando o dia amanheceu, encaram de noite. Quando foi de manhã, eles vieram lá pra cá. Porque tinha um cara aqui que estudava, já conhecia a língua de inglês. Não fazia era falar com eles, né? Mas já conhecia a fala de inglês, né? Não era alemão. Aí só teve uma coisa que nós pegávamos, o sotaque deles era cantando uma cantiga que eu morro e não me esqueço. Era aquele negócio, se você fosse sincera, oh, oh, oh. Aí ele dizia, Aurora. Aí nós pegávamos esse sotaque dele, viu? O capitão desse navio,
era o chamado McCullen, Donald McCullen. Ele foi feito prisioneiro pelos tripulantes do submarino alemão, que chegaram perto dos náufragos lá e perguntaram em inglês quem seria o shipmaster. E os alemães, eles eram treinados a prenderem esses capitães de navio mercante, porque demorava muito tempo para formar um bom capitão de marinha mercante, e se eles prendessem esses capitães, por suposto, a marinha mercante, esse transporte de cargas, ficaria prejudicado por falta de capitães, por falta de comandantes, ou com comandantes que seriam mais jovens ou que seriam mais despreparados. Então o comandante foi feito prisioneiro, e nesse submarino alemão já havia outros prisioneiros também de outros naufrágios que foram ocasionados por esse submarino U-507. Eu já tive a oportunidade de ver de perto um U-boat, um submarino undersea submarine, submarino alemão. Nos Estados Unidos eles têm na cidade de Chicago, no museu, um submarino alemão, e nesses submarinos eles eram importantes primeiro porque eram armas mortíferas e que ocasionaram milhares de mortos, e uma das razões pelas quais o Brasil, por exemplo, entrou na Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque nesses submarinos ficava uma máquina de criptografia de mensagens que se chamava Enigma, que até teve um filme já de Hollywood sobre essa máquina, vários filmes já de Hollywood sobre essa máquina, um sobre o próprio submarino, outro sobre a história do computador e como o computador ajudou a decifrar esses códigos feitos pelo Enigma. Então cada submarino tinha um enigma dentro deles, e eram muito importantes. Os aliados, eles gostavam muito de tentar capturar esses submarinos justamente para capturar essas máquinas na tentativa de decodificar, de quebrar esse código dessas máquinas que foram muito revolucionárias à época, máquinas criadas pelos cientistas alemães. Change history. We're gonna find out who we are in about 60 seconds. Fight right now, we die! U-571. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Então, mas esse U-507 que teve aqui na costa do litoral, ele afundou 7 navios brasileiros em 6 dias. Mais de 1.800 pessoas morreram e foi um dos principais causadores da entrada do Brasil na Segunda Guerra. Foi ele quem afundou o SS Baron de Egmont, que encontra-se hoje mais ou menos a 30 quilômetros da costa do Pecém. Vários mergulhadores já foram lá, vou mostrar alguns vídeos aqui dos mergulhos que são feitos até hoje para ver esses destroços que estão acessíveis. Mas o U-507, que saiu do porto da França, né, de Lorient, que o norte da França, a costa do Atlântico, era toda controlada pelos alemães nessa época, 1942, 1943. Então ele saiu em 1942, em novembro de 1942, de Lorient para a costa do Ceará, do litoral do Nordeste. E aqui, no litoral do Nordeste, você tem que lembrar que naquela época havia também a história dos soldados da borracha, que eram sertanejos, pessoas do interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, que partiam muitas vezes do porto de Fortaleza até o porto de Belém, e esses trabalhadores que iam explorar os seringais na Amazônia, eles eram transportados em navios, e esses navios eram muito vigiados por esses submarinos, alguns até chegaram a ser torpedeados. Então havia batalhões americanos aqui em Fortaleza, em Natal, pelotões aéreos americanos também, e um desses aviadores, o Ludwig, ele conseguiu identificar esse submarino. Houve várias informações de onde esse submarino estaria, que é mais ou menos ali perto da região de Camusim, e ele no dia 12 de janeiro de 1943, ou seja, pouco tempo depois do U-507 ter afundado o Baron de Egmont, o próprio U-507 foi torpedeado, foi afundado por cargas de profundidade lançadas de um avião, o Catalina. Esse avião lançava essas cargas de profundidade, e essas cargas de profundidade acabaram explodindo o U-507. Na época ninguém soube dessa explosão, os alemães não confirmaram nada, mas só depois da guerra os alemães confirmaram que esse U-507 foi explodido aqui no litoral do Ceará, e ele encontra-se na costa. Nunca foi encontrado
nunca foram encontrados os resquícios desse U-507, mas está ali naquela região próximo ao litoral de Camusim, o litoral norte do Ceará. Então nós vamos mostrar alguns vídeos desses naufrágios, do naufrágio do navio do Pecém, que é o SS Baron Dechmont. Vamos mostrar algumas fotos que eu consegui dessas caldeiras desse navio que foram parar na praia do próprio Pecém, na própria praia do Pecém, e por muito tempo eram consideradas até mal assombradas essas caldeiras pelos nativos locais da praia do Pecém. E eu tenho algumas fotos, vou mostrar, e vamos mostrar também algumas fotos do U-507, de alguns submarinos alemães. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. É importante saber que o Ceará fez parte da Segunda Guerra Mundial, sendo um estado bastante importante, justamente pela localização geográfica, e muitas batalhas importantes acabaram acontecendo aqui no litoral cearense, ao largo do litoral cearense, inclusive com algumas mortes e com ainda esse material, esses destroços, podendo ser alcançados até os dias atuais. Bem interessante essas histórias, espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo, até o ano que vem, e é isso aí.